Fala galera do convênio, beleza? Como é que estamos? Todos bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa segunda aula, nossa segunda videoaula, né? Para continuar falando sobre período romano, né? História da Roma Antiga, tá? E hoje a gente vai tratar sobre o período republicano, não é isso? Beleza, deixa eu colocar aqui meu cursor. Desculpa, é aula 2, tá? Tá com erro aqui, mas eu ajeito quando eu mandar o slide para vocês. Vai estar disponível lá, beleza, gente? Então vamos lá. República. Galera, a gente entende então que os patrícios, né, tomando o poder do Senado, representando o poder no Senado, vão depor o último rei, né, do período monárquico. E Roma então vive, né, o período republicano, ou a res pública, ou coisa pública, né, em um modelo político aí que vai inaugurar, né, pela primeira vez na história esse tipo de governo, chamado república. Galera, então o poder, como eu já fiz o esqueminha lá para vocês, o poder ele fica concentrado no Senado nesse período, tá? É um supremo poder legislativo, vai ser o Senado, né? Responsável pela escolha dos magistrados, que a gente vai entender hoje o que são as magistraturas romanas, beleza? Pois bem, então o Senado ele é controlado pelos patrícios, como vocês já sabem, tá? E é o principal órgão de poder agora nesse momento. Abaixo dele vem a Assembleia, tá? Que é responsável pela votação. Abaixo vem a Assembleia Curial, que é responsável pelos assuntos religiosos, e a Assembleia Tribal, que vai escolher os questores e edis, tá? Que são exatamente as magistraturas que a gente vai entender. Tranquilo? Bom, para te entender aqui de forma bem simples na cabeça, para ficar bem guardado aí no teu entendimento, o Senado é o órgão que vai criar as leis em Roma, beleza? A Assembleia ela vai votar nesses projetos, nessas leis, né? com esse conselho aí, né? Os centuriatas, né? Os patrícios. E abaixo deles, né, nós vamos ter aí as assembleias de menos poder, tá? São assembleias consultivas, elas poderão ser consultadas somente, tá bom? Lembrando aqui que nesse período nós temos os plebeus, que continuam aí sem direitos políticos, ou seja, sem participação por um bom tempo. A gente vai entender quando é que isso começa a mudar, tá? E cai muito em prova esse processo de conquista de poder político em Roma, tá bom? E eles são obrigados aí, nesse contexto, a ir servir o exército de forma compulsória, ou seja, são obrigados, tá? E estão expostos ainda à escravidão por dívida. Então é um grupo social muito vulnerável, tá? Aos interesses principalmente da elite, né, dos patrícios romanos. Tranquilo? Pois bem, nós temos aí os cônsules, tá? Que são dois, né, eleitos anualmente pela Assembleia, tá? Eles presidiam o Senado, ou seja, o cônsul é o alto grau político que está dentro, né, do Senado. Os cônsules, então, nós temos em dois. Um representa, toma parte dos assuntos políticos, e outro dos assuntos militares, tá? De guerra, beleza? Nós temos, então, o pretor, que é responsável pela execução das leis, né, pela justiça, que a gente vai entender melhor. O censor, que fazia o censo da população conforme a renda, ele levantava quanto tu ganhava, né? O edil, que é basicamente um administrador das cidades, né? Das unidades romanas, é como se fosse um prefeito, tá bom? O questor, que é exatamente aquele que vai cobrar aquilo que o censor colocar, pelo levantamento do censor. O questor vai o quê? Cobrar, né? Lembra de questor, de questionar, é uma pergunta, é um arguir. Ele vai cobrar as pessoas ali que devem pagar impostos, tá bom? E eventualmente nós vamos ter o papel do ditador, beleza? Os ditadores eles vão aparecer muitos momentos aí na história romana, quando em momentos de grave crise política o Senado não consiga mais administrar, né? Ou manter uma administração razoavelmente estável, né? Estável em Roma. Então eles escolhiam alguns ditadores para tomar conta aí durante um breve período. E aqui na República nós vamos ter sobretudo dois, beleza?
Deixa eu só confirmar aqui se eu estou aparecendo a tela correta para vocês. Está. Pois bem, continuando, tá? Então essas magistraturas, o que são magistraturas, William? São cargos públicos, tá? Que vão surgir com o início da República. O Senado vai organizar essas magistraturas para poder estabelecer sua cadeia de poder, né, administrativa, beleza? Aqui nós temos, tá em espanhol, mas você tem aí o texto anterior em português, tá? Nós temos o cônsul, aqui no caso 2, tá? Os pretores. O pretor, ele é como se fosse um oficial de justiça ou uma polícia. Se o cônsul, na figura do Senado, se o Senado elabora uma lei, é o pretor que vai executar essa lei, né? Se alguém for, condenado, o pretor é que vai lá e vai apreender a pessoa, né? Executar a lei, beleza? Os censores, como vocês sabem, é aquela pessoa que faz o censeamento, né? O censo da população para saber quanto ganha e quanto vai cobrar de imposto, vai pagar de imposto. O edil são administradores municipais das unidades municipais romanas, uma espécie de prefeito para te assimilar na tua cabeça. E os questores, que são aqueles que vão cobrar aquilo que o censor estipular. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. As revoltas por direitos. Galera, dentro desse quadro histórico de desigualdade social muito aguda entre patrícios e plebeus, tá? Roma é extremamente desigual, sobretudo após o período de expansão romana, que a gente vai ver ainda nessa aula. Essas desigualdades, né, e o fosso social, ele vai começar a se alargar e ficar cada vez mais profundo. Então isso vai levar a uma conturbação social muito grande em Roma, no período republicano. E algumas medidas, então, vão ter que ser tomadas pelo Senado, pelos patrícios. Ou então Roma simplesmente implodiria dentro desse contexto, tá? de revoltas sociais. Por exemplo, a obrigatoriedade do plebeu de ter que servir ao exército, tem um momento da história da República Romana que eles não vão mais aceitar. É o que a gente chama de Revolta do Monte Sagrado, onde, em mais uma guerra de expansão dentro da Península Itálica, os plebeus estão sendo convocados a servir o exército e eles falam, não, a gente vai se negar, a gente vai fazer uma greve, né, literalmente, pois tudo que a gente conquista, a gente dá a nossa vida por Roma, né, pela República, e pouco fica pra gente, né? A gente ainda está vulnerável a, se não pagar uma dívida, virar escravo. Nós somos obrigados a servir o exército e os lucros dessas conquistas, as benesses, só ficam com as elites, com os patrícios, né? Então isso é um momento que eles, inclusive historicamente, vão literalmente subir uma montanha, cruzar os braços e se negar a lutar, né? Vocês que façam a guerra, vocês que lutem, né? Vocês que lutem, literalmente. Ou então vem aqui pegar a gente no alto dessa montanha, né? Então eles se retiram das cidades e sobem essa montanha como um ato simbólico, né? de revolta contra essas obrigações, tá? Bom, em 496 a.C., nós vamos ter inaugurado nessa estrutura política administrativa de Roma o que a gente chama de tribunas ou tribunos da plebe, tá? Os tribunos da plebe, eles são um cargo público, né, uma magistratura, digamos assim, tá? Que vai ter uma representatividade dos plebeus junto ao Senado. Beleza? Como isso surge, William? Através de muita luta, de greves, né? de revoltas plebeias, que vão obrigar o Senado a criar a tribuna da plebe, onde vão ter 2 representantes então, dessa classe social junto ao Senado. No primeiro momento era só uma fachada, a plebe basicamente não mudava nada da realidade. Sobretudo porque o Senado, pensa verticalmente nessa estrutura administrativa, vamos pensar, o Senado está aqui no topo, né? Quando surge a plebe, a tribuna da plebe está aqui no último, abaixo da assembleia, de todas aquelas assembleias. Então, as leis que eram votadas, criadas pelo Senado, elas iam até lá embaixo, chegavam na tribuna da plebe, era só consultivo. Falava assim, olha, o que vocês acham dessa lei? Aí os plebeus, não, essa, mais uma, que vai prejudicar o nosso grupo, né, a nossa classe. Aumento de imposto que a gente vai ter que pagar? Não gosto. Aí volta lá, né,
para a lei, antes de ser votada literalmente, ser aplicada, volta para o Senado. Num primeiro momento, eles só consultavam se era positivo ou não, mas não tinha direito de veto. Se o Senado achasse que, não gostou, babau, vai ser aplicada da mesma maneira, tá? E isso vai o quê? Permanecer as revoltas, né? As conturbações sociais, até que, acompanha aqui comigo no slide, vai após um tempo, né, desenrolar de um tempo, de anos, eles vão conseguir aí o direito de veto de algumas leis, tá? Mas ainda era muito incipiente, ainda era algo muito pequeno em relação a toda a estrutura de desigualdade que existia dentro da sociedade, espelhada na política romana, certo? Em 450 a.C., essas leis elas são fundamentais você entender, porque isso te é cobrado em prova, tá bom? E o mais importante, meu aluno, eu quero que você entenda que essas leis elas são reflexos de um contexto histórico de desigualdade social, tá? Perpetuada pela própria estrutura política, e quem está no poder são os grupos econômicos de maior favorecimento, tá? Então eu quero que você fique atento para isso. A banca às vezes cobra por que essas leis vão existir, tá? Mais importante do que saber o que cada lei versa, tá bom? Por exemplo, 400 a.C. vai surgir a Lei das 12 Tábuas, é muito famosa. É o primeiro conjunto de lei escrita em Roma, tá? Assim como teve na Mesopotâmia o primeiro conjunto de leis escritas lá com o Código de Hammurabi, aqui nós vamos ter em Roma o primeiro, que é o Código a Lei das 12 Tábuas, tá? O que isso implica dizer, William? Qual a importância dele? Sobretudo porque agora as leis elas estão previstas, né? As atitudes humanas, as ações, a regulamentação, alguns aspectos da vida, da economia, da política, ele já vai estar o quê? Previsto em lei. Ou seja, se um plebeu, vou te dar um exemplo, se um plebeu venha cometer um crime de roubo ou sei lá, de atentado à vida de algum patrício, seja pela miséria, seja por qualquer outra coisa, antes do código da Lei das 12 Tábuas ser escrito, esse patrício poderia muito bem sofrer uma retaliação chegando até a morte, né? O plebeu poderia até ser morto pelo patrício. Por quê? Por causa do poder econômico, sobretudo, que o patrício tinha sobre a vida. A vida de um plebeu pouco importa para o Senado, para a justiça romana. Se o patrício tivesse muita vontade de matá-lo pelo que ele fez, ele mataria e nada aconteceria com o patrício. Agora, com o código escrito, isso traria um pouco de garantia maior para os plebeus, pois poderia estar lá escrito, previsto, e está, caso um plebeu, algum ser humano, né, roube algo, terá, por exemplo, uma mãozinha cortada, né? É horrível, o código ele é muito bruto, ele é violentíssimo, né, as penalidades, porém ia estar salvaguardando a vida do plebeu. O patrício não poderia mais somente da cabeça dele ir lá e matar, tirar a vida de um plebeu porque ele roubou, porque isso não está previsto em lei, entendem? Então a importância desse código de lei é essa, beleza? Vamos para outra aqui. Em 445 a.C. a gente tem a Lei de Canuleia. Que é isso, William? Galera, muito simples, tá? Lei de Canuleia, ela vai estabelecer que a partir desse momento, desse ano, tá? O casamento entre classes diferentes agora seria permitido. A sociedade romana ela era tão desigual, mas tão desigual, que um patrício não poderia casar com um plebeu. Isso era proibido. Proibido como, William? Através das tradições romanas. Através dessa lei, que é uma outra conquista plebeia, né? Basicamente do trabalho, né, dos tribunos da plebe na política, eles vão dar, a lei vai dar o quê? Permissão para casamento mistos entre patrícios e plebeus. Tá? Agora, nesse momento, a partir dessa lei, a gente vai ter aí as diferenças sociais, basicamente como pelo aspecto financeiro e militar, né? Em detrimento apenas agora da classe que tu nasceu. Isso já foi cobrado em prova da seguinte pergunta. Pensa comigo, olha a questão. A Lei de Canuleia simboliza, né, uma mudança no aspecto de mobilidade social romana. A sociedade romana ela deixa de ser tão estagnada, né, imóvel através dessa lei. A gente pode dizer que sim, tá? Porque se eu sou plebeu,
Antes dessa lei, o meu filho ia morrer plebeu. Agora, se eu sou plebeu e tenho uma filha que, porventura, mesmo que isso seja um pouco provável, um plebeu queira casar com minha filha, eu vou continuar plebeu, ela tem a sua raiz plebeia. Mas o filho dela com patrício vai ser alguém já diferente da minha classe. Então trouxe um pouco de mobilidade social, sim. Não é grande, mas é uma lei que transforma essa mobilidade, tá bom? A lei de Licínias, tá? Permite que eventualmente um plebeu possa virar cônsul. E isso vai acontecer na história romana, tá? Que a gente vai ver lá na frente, beleza? Vamos seguir. Vai acompanhando comigo. Esses pontos são importantes para você ter aí num esqueminha no seu caderno, tá bom? Fica sempre tentando ler as assistir as videoaulas, já fazendo esqueminha, um mapa mental no seu caderno. Isso ajuda bastante para compreender todo esse volume de informação, beleza? E por fim, a mais importante, 326 a.C., que vai por fim, essa lei, por fim a escravidão por dívidas, tá? Como eu falei, em todo o período monárquico e o início da república, nós vamos ter aí dois tipos de escravidão. Em Roma, tá? Na sociedade romana, por dívida ou por guerra. A partir desse momento, uma vitória plebeia põe fim, então, à escravidão por dívida. É uma grande vitória dos plebeus, mas isso muda completamente, isso acalma completamente todas as conturbações e revoltas sociais dos plebeus? Não. Que a gente vai entender agora por que não, tá? Galera, algo mais importante aí do período da expansão, do período da República Romana, quero que você entenda, é o período de expansão territorial. Por que, William? Galera, esse período, ele vai começar a construir aquela Roma que a gente conhece. É exatamente na República que a Roma que a gente conhece vai ser criada, né? Devido ao processo de expansão. Nós vamos ter aí dois tipos de expansão. A expansão interna, que é dentro aqui da bota da Península Itálica, e a expansão externa, beleza? Vamos ver como é que isso se dá aí. Nesse primeiro momento, eu tenho aqui Roma aqui no meio da bota, tá? E a expansão de todos os outros povos, aquelas etnias lá que nós vimos na primeira aula, vão ser dominadas pela cidade de Roma. Roma começa então seu império de forma interna. Depois que ele conquista toda essa bota, né, só vai ter o mar ao redor. E é aí que eles começam então a sua expansão externa, tá? O que significa expansão externa, William? É exatamente o domínio do mar Mediterrâneo. Qual o grande problema? O problema é que essa área em vermelho, ela pertence a outro império, o Império de Cartago. E esse império ele tem domínio, principalmente aqui da região norte da África e boa parte do Mediterrâneo. Roma vai fazer o quê? Entrar em conflito com Cartago, certo? Roma versus Cartago vai dar origem ao que a gente chama de guerras púnicas. São vários conflitos no decorrer de anos, tá? Em que Roma vai entrar em várias batalhas até que consegue derrotar Cartago, né? É a disputa então aí pelo comércio e o controle do mar Mediterrâneo. Após a derrota de Cartago, a gente vai ver aqui no mapinha, ó, essa área verde, toda ela vai ser agora romana, tá? Tá aqui a Península Ibérica, a Península Itálica, desculpa, e ela vai conquistar ao ocidente a Península Ibérica e a Gália, que é a região da França hoje, tá bom? No Oriente eles vão, ou seja, eles vão dominar todo esse litoral aqui, ó filho. Todo o litoral do Mediterrâneo, da bacia do Mediterrâneo, vai ser romano na sua segunda expansão, que é a expansão externa, beleza? Macedônia, Síria, Grécia, Egito, os caras começam a dominar tudo, papai. É tudo romano, beleza? Quais são, o que eu quero que tu entenda aqui? Por que a gente estuda... e tem uma importância muito grande estudar as expansões? Exatamente por causa das consequências, tá? O Mare Nostrum, como eles chamavam, que é o mar Mediterrâneo, nosso mar, né? Vai dar entrada de riquezas e muito enriquecimento da elite romana. As conquistas, né? O aumento da escravidão. A gente vai ver tópico por tópico. Qual o grande problema disso tudo, William? Quem está no exército, meu filho? Minha filha? Plebeu, tá? Lutando ainda compulsoriamente. Quem é que vai adquirir essas terras conquistadas? Essas terras vão para quem? Para os patrícios.
O povo que foi escravizado nessas batalhas, esse escravo por guerra, ele vai ser de quem? Dos patrícios. E o plebeu, professor, o que serve? Sobra o quê? Nada, né? O plebeu que não estava lutando nesse exército expansionista, ele estava tentando cuidar do comércio, do artesanato. Lembra daquela sociedade lá que a gente construiu na primeira aula? E eu te disse que a diferença principal em relação à possessão de terras, porque os patrícios eles eram latifundiários e os plebeus minifundiários. Ou seja, a pequena produção agrícola, o minifúndio do plebeu, ele vai começar a ser dominado por todos os outros latifúndios que já existiam e agora estão se ampliando devido à conquista de novas terras. O produto do plebeu agora não consegue mais concorrer com o produto dos latifúndios patrícios, certo? Isso vai gerar um grande empobrecimento da classe plebeia, ou seja, apesar de todas as leis, a condição social e econômica desse grupo continua ainda a se deteriorar. Isso vai gerar o que, William? Êxodo rural, meu filho. O pessoal vai sair do campo, aquele minifúndio vai começar a ser engolido pelo latifúndio do patrício, esses pobres miseráveis agora vão para Roma, para a cidade, e eles vão começar a fazer a maior onda, continuar fazendo as grandes revoltas populares dos plebeus em Roma, beleza? Vai ter um grande, então, empobrecimento desse grupo, tá? Além disso, gente, essa expansão romana, territorial, ela vai fazer agora com que milhares de escravos, né, comecem agora a ser introduzidos na forma de produção romana, tá? Então isso aqui é de fundamental importância, filho. Eu quero que você guarde isso aqui com muito carinho no seu coração. A expansão externa romana durante a República, veja bem, muita gente se confunde, alguns alunos, porque pensa assim, cara, expansão territorial, isso aqui tem cara de império. Mas ao contrário do que a gente pensa, o período de expansão territorial ele não se dá na monarquia e muito menos no império, ele se dá na república, tá? E é isso que vai levantar toda a base da produção romana assentada na escravidão, beleza? Na escravidão. Por quê? Por causa do número de conquistas e o número de escravos que vão ser transformados através das guerras, tá bom? Então a gente vai ter a consolidação do modo de produção escravista, chamado por eles de instrumenta vocalia, né? Beleza, galera? Então olha lá, com isso nós vamos ter o surgimento de classe dos homens novos, ou os cavaleiros, tá? Que é uma coisa que vai surgir na sociedade romana devido a essas conquistas. Alguns generais que não eram tão economicamente favorecidos, perdão. Eles agora vão começar a adquirir grandes riquezas, sobretudo pelas conquistas, tá? Os patrícios passam a depender de cargos públicos, né? O contato com o Oriente, vai existir uma assimilação dessa cultura helenística com a romana. É nesse momento que a mistura começa a surgir através da conquista da península do Peloponeso, tá? E da Ática, né, de toda a Grécia. Vai existir essa mistura aí da cultura grega com a romana, beleza? E a profissionalização do exército. Isso aqui tudo é consequência, tá? O triunfo e a miséria. Essa conquista vai trazer uma questão agrária muito complicada, que é exatamente essa questão do latifúndio que a gente está discutindo, tá? Aqui tem uma frase do Tibério Graco, que vão ser dois legisladores de origem plebeia que vão lutar para tentar diminuir a desigualdade romana em relação à posse da terra, tá bom? Você vai ler aí depois com calma. Bom, aqui vão surgir alguns legisladores que vão tentar o que, William? Diminuir os conflitos sociais, beleza? Em 133 a.C., veja bem, a gente viu lá 400 e pouco as primeiras leis, né? As leis. Passaram-se 300, 200 e poucos anos, nós vamos ter ainda pessoas tentando mudar essa realidade social, para tentar diminuir o que, William? O número de conflitos, né, de conturbações sociais, tá bom? Nós temos o Tibério Graco, que vai ser assassinado, né, pelo Senado. Por quê? É muito simples, ele estava propondo o quê? A reforma agrária, papai. Ele estava propondo dividir a terra
de um grande proprietário, de um latifundiário, para várias famílias, né, pobres que estavam o quê? Sobrevivendo e aumentando a criminalidade em Roma, tá? O irmão dele, Caio Graco, também era um tribuno da plebe, né? Caio e Tibério Graco eram tribunos da plebe, né? Tentando modificar essa realidade, propondo ao Senado reforma agrária. O que acontece? O cara foi assassinado pelo Senado, o irmão dele comete suicídio, né? Tristeza. Depois vem as ditaduras de Mário e Sila. O conflito estava tão grande, Roma estava tão conturbada, né? Devido a essa desigualdade e a pobreza, né? A questão agrária, sobretudo, era algo importante devido às expansões, que o Senado vai estipular a ditadura de Mário depois de Sila, tá? Isso vai levar ao quê? A revolta dos escravos, que é a revolta de Esparta de 72 a.C., que vai gerar exatamente essa vai simbolizar, né, todo esse contexto aí de desagrado, né, de insatisfação. Vão acontecer o período de lutas civis, que é a crise dos agricultores, tá? Que eles vão começar a fazer guerras civis, literalmente. Caio e Tibério Graco, que eram tribunos da plebe, vão propor reforma agrária, lei frumentária, que é a distribuição de trigo aos plebeus a preço mais baixo. Imagina você, o pessoal tinha fome, não tinha dinheiro para comer pão, né? Então eram leis populares, tá? Que o Senado vai fazer o quê? Vai matar os caras, né? Depois vem Mário, que era como eu te falei, Mário era de origem plebeia, tá? E que também propunha o quê? Reformas sociais e econômicas, para tentar diminuir o fosso da desigualdade, né? Silas, que tinha origem patrícia e que tinha um modelo mais conservador. O que eu quero que tu entenda aqui desses dois? Esse período ditatorial eu te falei que às vezes os ditadores eram escolhidos em momentos mais agudos de crise em Roma. Os caras tentaram e não conseguiram contornar essa crise, tá? A coisa mais clara que fica aqui é exatamente a revolta agora de escravos que vai acontecer, né? Isso eu quero que você entenda, tá? Nada disso vai dar certo. Então o período romano, o período da República Romana, ela é marcada exatamente por essas características, digamos assim, não é verdade? Marcado por grandes conturbações sociais, um grande crescimento econômico para Roma como um todo, o assentamento da produção no trabalho escravo. É ali que Roma definitivamente vira uma civilização escravocrata, tá? Assentada toda a sua riqueza na conquista e na produção escravista. Na conquista e na produção escravista. Essas terras vão ser dominadas pelos patrícios. Isso vai aumentar o fosso social, a desigualdade vai permanecer. Alguns legisladores vão tentar, algumas coisas serão mudadas, mas a realidade não é transformada, tá? E a República toda é uma tentativa de diminuir as conturbações, as revoltas, as guerras civis que acontecem devido a essa problemática da desigualdade social. Isso é o que a gente chama de crise da República, tá, filhão? Definição de crise da República nós temos aqui, tá? Não foi somente uma crise econômica, muito pelo contrário, mas também política. O conservadorismo patrício, em não aceitar reformas, permitiu que generais do exército ocupassem o poder, subtraindo assim as funções políticas do Senado. Então, peraí, William, o que tu está falando? Que a República Romana ela vai ser substituída pelo Império devido a essas conturbações sociais? Sim. Um dos motivos principais para que a República acabe, né, a era republicana em Roma acabe, são exatamente essas conturbações envolvendo a classe dos plebeus, né? Pois nenhum momento o Senado consegue de fato controlar isso, né, essa crise da República. E é assim que o Senado vai criar os dois triunviratos, tá? Que são 3 generais. Os patrícios eles perdem o prestígio, galera, a segurança, né, a certeza de conseguir governar. E isso passa agora ao papel dos generais. Que generais são esses, William? São patrícios também que governam as legiões romanas nas guerras de conquista, de expansão territorial. Esses homens eles têm grande expressão, né, uma aceitação social muito grande. E são eles então que vão ser escolhidos. Primeiro, no número de 3,
que é o chamado primeiro triunvirato, tá? São três, vão ser três generais que vão ser colocados para governar, não vai dar certo. Depois vem o segundo triunvirato, também não vai dar certo. Um vai matar o outro. Desse segundo triunvirato, apenas um vai sobrar. E esse se transformará no primeiro imperador romano, tá? Mas isso é uma outra história que a gente vê na aula que vem, que a gente vai estudar então o período do Império Romano. Beleza, galera? Matamos República, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para ti. Faz o esqueminha no teu caderno, dá uma lida também no teu cadernão, porque eu já li esse conteúdo que eles colocaram. Tá bem legal, tá bem completo, tá bom? E é isso. Beijo, fiquem em paz, fiquem em casa, tá?